Fala pessoal, tudo bom? Tô vindo aqui para fazer uma coisa que não tenho muito hábito de fazer, mas que vez ou outra eu gosto, que é gravar um vídeo para deixar uma sugestão de leitura. Eu acabei de terminar a leitura de uma obra há algumas poucas semanas e eu estava ensaiando para gravar um vídeo para falar a respeito. Hoje eu finalmente reservei alguns minutos para isso e já que hoje é dia 30 de dezembro, véspera da véspera do último dia do ano, eu deixo a sugestão para fechar o ano e quem sabe também como uma dica para que quem aceitar a sugestão aqui e acatá-la, né, comece o ano com essa leitura aqui, caso goste da descrição que eu tenho para trazer, né? A obra Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, não sei se eu estou pronunciando da forma correta, rival do Dostoiévski, contemporâneo dele. E, enfim, uma obra bastante curta, bastante enxuta. Ela tem um pós-fácil de pouco menos de 20 páginas, então a obra mesmo termina na página 72 e começa na página 9. É uma pequena novela e apesar do título, né, que dá a entender que o homem supérfluo é um homem irrelevante, já vou falar a respeito disso, porque existe uma pequena diferença entre o supérfluo do contexto da época com aquilo que a gente entende como supérfluo hoje, mas é uma obra cujo personagem principal não tem nada de supérfluo. A história já começa com um grande soco no estômago, se é que a gente pode invocar aqui uma expressão, quase uma gíria, porque o personagem está, como diz o título, escrevendo um diário e ele já começa relatando que ele acabou de receber a notícia de uma doença terminal irreversível e ele tem aí uma perspectiva de poucas semanas de vida. E a partir de então, como ele não tem outra ocupação, até porque ele está inválido por conta da doença, ele quer ocupar a mente dele com alguma atividade que ele considera irrelevante, já que ele se considera supérfluo. E aí ele tem a ideia de, já que ele está pronto para fazer a partida dele, né, deste plano, ele quer deixar como legado, ou talvez uma ocupação nesses últimos dias, para tirar um pouco o foco da doença dele e dos últimos dias, ele reserva um tempo para escrever um diário da própria vida. E como ele é um homem supérfluo, ele não tem muito o que escrever. Então ele tenta fazer isso, começa tentando lembrar de algumas cenas que ele considera irrelevantes, mas ele percebe que ele não tem nada de muito interessante para narrar. E aí existiu um fato da vida dele que lhe marcou o personagem de forma muito categórica, e ele percebe que ele começa a focar muito em cima disso e começa a detalhar muito em cima deste ponto da vida dele. E aí, basicamente, aquilo que era para ser um diário se transforma essencialmente na narrativa concentrada em um determinado ponto da vida dele, né? Ele, em determinado momento da vida dele, por questões de trabalho, se muda para a cidade ou província, enfim, não me lembro exatamente o termo que o livro usa, de reticências, o livro não fala qual cidade é, mas é uma cidade que fica numa encosta, com aproximadamente 800 habitantes, e lá ele fica radicado por um período por questões de trabalho e tem que travar relações profissionais com um chefe de família. E para encurtar a história, não tem nada de spoiler aqui e não terá ao longo do vídeo nenhum spoiler, ele se apaixona pela filha de 17 anos desse chefe de família, né? E ele não é muito correspondido, embora ele creia que seja, e ele começa a criar um turbilhão na cabeça dele de cenas que nunca aconteceram, devaneios, fantasias, e começa a praticar várias trapalhadas, né, e traquinices em relação a isso. Até que chega um príncipe na cidade, e esse príncipe também se apaixona pela moça que corresponde. E aí aquilo que eram devaneios na cabeça dele viram verdadeiras alucinações, verdadeiros delírios e até questões de honra. E aí, enfim, basicamente o livro acaba evidenciando um pouco da hipersensibilidade típica dos personagens da literatura russa clássica dessa época, pelo menos. E aí a história vai se desenvolvendo e chega a pontos de duelos que terminam de forma ainda mais vergonhosas para esse personagem do que se tivesse terminado na forma convencional de um duelo, mas aí eu não vou falar nada para não dar spoiler. É uma tentativa de reconciliação e reaproximação com a moça, e assim por diante, até que essa sucessão acaba e, enfim, ele termina o diário e, como já dá para antever o que aconteceu a partir de como o livro começa, né, a história também acaba coincidindo com o fim, ou praticamente o fim de vida dele, e com o último capítulo enigmático, né? O pós-fácil, ele é essencial e peça-chave para explicar não só detalhes da obra, né, detalhes intrínsecos, como alguns detalhes do contexto histórico, né,
E basicamente esse pós-fácil, ele primeiro traz a verdadeira acepção do que seria supérfluo, porque aqui no Brasil a gente entende supérfluo como algo insignificante, quando na verdade o que se diz aqui no pós-fácil, que supérfluo no russo, ou pelo menos segundo a semântica, a acepção que era adotada na época que o livro foi escrito, 1850, na verdade esse foi o ano da publicação, supérfluo é aquela pessoa que é inteligente, entusiasta de boas ideias, acadêmica, ela é uma pessoa literata muitas vezes, mas ela não tem proatividade, né, para ser um ativista, para de fato colocar em prática as boas ideias que tem. Né? E tudo isso gira em torno de uma questão política, porque na época a Rússia era governada por Nicolau I, que representava, segundo o que está no pós-fácil aqui, um regime autoritário que calava os intelectuais. Então, as ideias existiam, tentava-se circulá-las, né, muitas vezes retidas por opressão do governo, mas ainda assim existiam os intelectuais da época, mas eles não poderiam colocar em prática as ideias que eram idealizadas à medida que o governo, de alguma forma, reprimia. E aí e o supérfluo, então, basicamente, essa figura que era muito comum na literatura russa da época, cujo principal mentor foi Turgenev, mas não foi o único. Né? Até o pós-fácil diz que ele teve um grande, entre aspas, laboratório de personagens ao longo de suas obras que giravam em torno do personagem supérfluo com esses caracteres, né? Mas ele não foi o único, era um tipo bastante comum na literatura russa da época, e, enfim, o pós-fácil traz outros exemplos aqui de obras e de autores que também abordaram a temática, né? E outra coisa que o pós-fácil aponta é que esse livro não foca tanto no aspecto político e social, né, nos aspectos político e social do homem supérfluo, né, ou pelo menos a superfluidade, não sei se existe essa palavra, como decorrência da ação governamental, da ação estatal, mas mais aqui por questões psicológicas inatas ao ser humano. Então, é como se o autor quisesse aqui colocar traços de análise psicológica do que leva um homem a ser supérfluo, tanto que ele não faz menção ao Estado, ao governo, e tira o personagem da cidade onde ele está para colocá-lo numa cidade de encosta sem qualquer importância política à época. Então é como se ele tivesse esse perfil, porque ele tem inato esse perfil. E aí é como se o autor quisesse pegar então o tipo retratado no seu laboratório de personagens supérfluos, e aqui, em vez de dar um contorno social, um contorno político, ele deu um contorno basicamente psicológico, que é o âmago da análise que ele faz ao longo do livro, segundo destrinchado no pós-fácil. Fica a dica, Diário de um Homem Supérfluo, uma obra que eu achei fantástica, curta, mas potente e absolutamente satisfatória no objetivo traçado, no objetivo idealizado pelo autor. Valeu, boa leitura e ótimo fim de ano a todos. Até mais.